Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para um momento de formação de língua portuguesa, mais especificamente para o 9º ano do ensino fundamental. E vou iniciar com minha audiodescrição. Eu sou branco, tenho cabelos castanhos, sobrancelhas acentuadas. Hoje estou trajando uma calça jeans, uma camiseta preta. E eu sou Ney Rodrigues da Silva, professor de língua portuguesa. Trabalho na Rede Estadual de Ensino de São Paulo desde 1996. Atualmente estou na cidade de Maracaí, na Escola Maria Aparecida Gagliarini, onde desempenho as funções de PC, professor coordenador pedagógico. E para a formação de hoje, eu vou compartilhar esse material. O material está aqui, tá? Nesse primeiro slide, nós temos a descrição mais precisa do tema da formação de hoje. O tema é leitura e letramento com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais na situação de aprendizagem 6 do volume 1 da parte 2. Mais uma vez, digo que essa formação é do 9º ano do ensino fundamental. Pois bem, onde encontramos esse material? Esse material pode ser acessado, lá você encontrará na forma digital, nesse link que passo a vocês. Quais são os objetivos desta formação, deste momento de conversa sobre o que fazer com os alunos do 9º ano do ensino fundamental quando se trata de língua portuguesa? A primeira ideia da formação de hoje é a apresentação do gênero textual predominante nessa situação de aprendizagem 6 do 9º ano e a organização dos seus elementos constitutivos. O outro objetivo é revisitar os aspectos teóricos que abordem leitura e letramento, mas isso já foi trabalhado na formação de etapa, ministrado pela professora Márcia, e, por fim, analisar as atividades do Aprender Sempre com foco na coleta de evidências a partir de rubricas e propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionado na SA6, que será discutida no desdobramento do planejamento da TPC lá na escola. Tá? Então, esses são os objetivos principais. E agora entramos no nosso primeiro momento, onde apresentaremos o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 desse 9º ano e a organização desses elementos constitutivos. O gênero textual predominante na SA6 é o artigo de opinião. Tá? Então, sob a perspectiva da leitura e da escrita, a ser estudado no 2º bimestre, o gênero é o artigo de opinião e tudo que disser respeito a esse tipo de texto. Então, aqui, nós vemos nesse quadro, nós abordaremos o artigo de opinião no viés multimodal e multissemiótico? Neste momento, não. Nós abordaremos o artigo de opinião num viés oral? Também não, embora existam essas outras possibilidades. Nós abordaremos, e o recorte será feito sobre o artigo de opinião na forma escrita. A organização e os elementos constitutivos dos gêneros textuais. Então, nós temos aqui algo muito importante. Esse infográfico mostra para a gente que todos os gêneros textuais, eles têm praticamente a mesma estrutura no que se refere aos seus elementos constitutivos. Então, ele tem uma estrutura composicional, uma forma, ele tem um tema, um conteúdo temático e também uma valoração, e também tem um estilo, os recursos linguísticos que estão associados à sua forma, ao seu conteúdo. Então, são esses 3 elementos que estarão presentes em todos os gêneros textuais. Então, eles são indissociáveis, né? É impossível você pensar um gênero textual sem estes 3 elementos.
Nesse slide, nós conversamos um pouco mais, pensemos um pouco mais a respeito dos elementos constitutivos de um artigo de opinião. Aqui nós mostramos, né, uma aula que nós aprofundaremos mais adiante, que é a aula 1, Cruzando Ideias, Leitura e Interpretação, em que nós temos um artigo de opinião. Então, quais são esses elementos mais característicos do artigo de opinião? Então, ele é marcado por quê? Quando nós nos referimos à forma composicional do artigo de opinião, a estrutura, a forma dele mesmo em si, nós falamos que ele é feito de frases, que são em parágrafos, né, que são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. E quanto aos temas, quais são os temas que estarão sempre presentes no gênero artigo de opinião? A tese, os argumentos, e lá no finalzinho, a proposta de intervenção. E o estilo? Qual é o estilo predominante num artigo de opinião? A linguagem formal, no caso do estudo do artigo de opinião lá no primeiro ano, lá no 9º ano do ensino fundamental. Então, essa é a nossa ressalva a respeito de artigo de opinião para 9º ano do ensino fundamental. Passemos um pouco mais adiante, nós entramos já nesse segundo momento, em que nós iremos revisitar os aspectos teóricos de leitura e letramento, com foco nas capacidades de leitura sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros. Muito bem. Então, agora eu vou lançar uma questão para vocês, vou dar um minuto para vocês pensarem a respeito. Então, vamos refletir sobre o gênero textual artigo de opinião? Vamos refletir. Por que ensinar o gênero textual artigo de opinião é importante para ampliar e potencializar a proficiência leitora dos estudantes? Vou dar um tempinho para que vocês pensem a respeito dessa questão, da importância do ensino do artigo de opinião para ampliar a proficiência leitora dos estudantes. Muito bem, então nós vamos retornar. Esse tempinho foi necessário para a gente estar pensando a respeito disso, né? De que maneira o ensino do artigo de opinião pode aumentar a capacidade leitora e a potencializar a proficiência leitora dos nossos estudantes. Com certeza surgiram muitas ideias aí, e nós vamos seguindo aqui para próximo slide, em que nós temos uma retomada desse nosso questionamento sobre essa importância do artigo de opinião. Então, refletindo juntos, nós podemos pensar que o gênero textual, artigo de opinião, é fundamental para os estudantes. Por quê? Primeiro, porque faz com que seja capaz que estes alunos, eles se posicionem de maneira crítica diante daquilo que eles estão vivendo, diante de diversos temas polêmicos pelos quais eles podem não estar vivendo, mas chega até eles através das mídias, através dos colegas, através do ambiente escolar, na família, e também faz com que eles possam refletir e apresentar soluções para minimizar ou denunciar problemas sociais de difícil solução.
Então, tema polêmico, ele está sempre dividindo opiniões, e exercitar esse pensar sobre temas polêmicos, posicionar-se sobre esses temas polêmicos, é também potencializar a capacidade leitora de nossos alunos, dos estudantes em geral. Então, aí a gente tem essa linha de pensamento, podem ter outras ideias que surgiram a partir desse questionamento, todas são válidas se pensarmos que a capacidade reflexiva e a capacidade leitora dos alunos estão ali sendo aguçadas, sendo exercitadas. Teorias de leitura e letramento. Então, quais são essas teorias? Essa ideia, essas teorias foram já trabalhadas na formação de etapa, mas aqui nós temos uns detalhes, né, importantes que devemos levar em consideração quando nós voltamos a pensar e nos debruçamos sobre o processo de leitura e letramento. Rojo destaca que no ato de ler, o leitor fica frente a um discurso, a um texto diferente. E aí ele destaca também que existe essa conexão com outros textos. Então, há possibilidades absurdas de réplica, de tréplica, de comparações, de apreciações, e esse conectar-se de textos, esse embate de textos, que é o nosso pensamento diante de textos e da vida, e de situações de sala de aula, em situações que são encontradas no dia a dia, tudo essa situação são textos que o aluno carrega, que vão se encontrando com outros textos, e ele, reflexivamente, pode estar captando cada vez mais. E este momento de captação e esse exercício de captar faz com que ele desenvolva habilidades de leitura que ele ainda não tem. As capacidades de leitura ancoradas nas variadas práticas leitoras. Então, nós temos que dar uma ênfase especial à capacidade de decodificação. Será que o nosso aluno é rápido ao decodificar? Será que ele é eficiente ao decodificar? Quais são as dificuldades que este aluno tem ao decodificar palavras? 2, capacidade de compreensão. Quais são as estratégias que o nosso aluno usa para compreender o texto que lê? Será que ele ativa conhecimentos do mundo? Ele faz antecipações de conteúdos, de propriedades? Ele checa hipóteses? Ele levanta hipóteses antes de ler algo e checa? Ele localiza informações, copia informações? Ele compara as informações novas com as informações que ele tem? Ele é capaz de generalizar aquilo que ele já conhece, ou que ele adquiriu recentemente? Ele é capaz de fazer sínteses? Ele produz inferências locais e globais? Como é a capacidade de produzir inferências do nosso aluno? Então, pensar sobre isso, pensar sobre decodificação, sobre capacidade de compreensão e mais, capacidade de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, interpretação e interação. O que seria isso? Será que ele consegue recuperar do contexto de produção do texto alguma coisa? Ele traz alguma coisa do contexto de produção? Ele define finalidades e metas da atividade de leitura? Será que ele consegue perceber, bom, essa leitura que eu realizei, ela é para isso? Qual que era o objetivo do autor? Ele percebe as relações de intertextualidade? Então, quando nós estamos pensando no nosso aluno, lá em sala de aula, o Zezinho, o Juquinha, a Aninha, será que eles têm capacidade de perceber a intertextualidade? E qual é o nível desta capacidade? Percepções das relações de interdiscursividade, percepção de outras linguagens, elaboração de apreciações estéticas ou afetivas, isso aqui principalmente quando a gente está tratando de texto literário, né? Será que ele consegue pegar
o sentido estético, ou as relações afetivas, ou o tônus afetivo de algo que ele leu. Ele elabora apreciações relativas a valores éticos e políticos, isso é muito importante de ser desenvolvido, não desfazendo das outras habilidades, né, outras capacidades que foram colocadas aqui a respeito das capacidades de leitura. Então, esses são pontos importantíssimos quando nós estamos discutindo capacidade leitora. Capacidade de apreciação e réplica, e como foi dito no anterior, de decodificação, de interpretação. Agora, nós apresentamos nesse momento, neste material, um quadro. E o que esse quadro nos traz? A complexidade dos textos e os níveis de proficiência leitora. Mas aí surge uma questão também. Como assim? Por que eu vou estar medindo a capacidade do meu aluno? A resposta é sempre aquela: eu preciso saber onde estou para traçar os planos, né? Para ver aonde vou com essa sala. Então, eu preciso mapear, eu preciso saber em que nível está a proficiência leitora dos meus alunos. No nível 1, que vai na escala de 125 a 200, o seu aluno lê textos de pouca extensão, até 15 linhas, sintaxe simples, períodos curtos, estruturas coordenadas, em tópicos por meio de processos coesivos, simples também. Já no nível 2, ele tem a capacidade de ler textos com predominância na sintaxe, algumas alterações da estrutura sintática padrão, por meio de períodos mais extensos e complexos, para leitores iniciantes, que ainda não controlam o ritmo da leitura, mas ele tem um pouco mais capacidade de captar textos com algum grau de rebuscamento um pouco maior. No nível 3, você encontra aquele aluno que ele consegue ler textos curtos ou longos, em que você tem construções sintáticas mais complexas, linguagem formal, presença de orações subordinadas, com períodos longos, processos coesivos mais complexos, com retomadas, né, com elipses, pronomes oblíquos, e aquele aluno que está acima de 300, aqui tem, já é sempre aquele aluno de excelência, né, no nível 4, é aquele que está acima de 300, alunos que conseguem o mesmo padrão do nível 3, mas com predomínio de textos mais longos ainda, né? Os processos coesivos são mais complexos, retomadas também, e com retomadas e referentes mais distantes dentro do próprio texto. Então, isso é importantíssimo para a gente estar notando em que nível o nosso aluno está, no que se refere à proficiência leitora. Mais adiante, isso vai ficando um pouco mais claro e aplicável também na nossa rotina de sala de aula. Então, é sempre importante nós termos parâmetros, e esse parâmetro é um dos que nós podemos usar para estar vendo a proficiência leitora de nossos estudantes. Nesse terceiro momento, nós vamos analisar a atividade do Aprender Sempre, com foco no quê? Na coleta de evidências a partir de rubricas, propondo uma experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual selecionado na SA6, a ser discutido no desdobramento, que é o artigo de opinião. Concepções de leitura, segundo Rojo. Há várias concepções teóricas de leitura que contribuem para ampliar o conhecimento do estudante no que se refere à linguagem, à leitura, à contemporaneidade, né? O ato de ler, como práticas letradas essenciais, proporcionam o que nós chamamos de formação cidadã. Ser cidadão significa compreender o mundo em que vive e a si mesmo. Então, é uma capacidade leitora do que está ao redor e dos seus próprios atos também. O ato de ler envolve procedimentos e capacidade perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas, sociais,
discursivas, linguísticas, que em algumas teorias denominam-se estratégias de leitura. Essas estratégias direcionam os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias para uma leitura fluente. Qual é o objetivo, ou melhor, um dos objetivos principais do professor que trabalha com linguagem? Desenvolver a capacidade de leitura. Muito se fala, queremos desenvolver a capacidade de leitura, o nível de leitura dos nossos alunos. Basta que ele vá para a biblioteca, pegue um livro e saia lendo e seja capaz de ler textos cada vez menos simples, que ele vá chegando ao nível de ler textos do Machado de Assis, de outros autores consagrados, entendendo tudo. Mas não é só isso que contribui para o desenvolvimento da leitura da capacidade de leitura desses estudantes. Tem aqui esses outros que já foram apontados, esses outros elementos, essas outras concepções que são muito importantes quando nós pensamos em potencial leitor do nosso estudante. Procedimentos de leitura, então, nós temos aqui, ainda baseando-se em Rojo, são exemplos de fazeres ou atividades que permeiam o contexto da sala de aula. Então, tudo que gira em torno do que se está fazendo em sala de aula contribui e se caracteriza como um procedimento de leitura. É um conjunto amplo, rituais de fazeres, que que vão desde ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, muito comum no Ocidente. Folhear um livro é um procedimento de leitura. Escanear manchetes em jornal é também um procedimento de leitura. Procurar diferentes tipos de texto, editoria, textos de interesse, também é estar lendo. Usar caneta marca-texto, iluminar informações, destacar algo, também é um procedimento de leitura. Então, todos esses procedimentos nos fazem pensar sobre o ensino dos gêneros textuais e a coleta de evidências quando nós tratamos dos diversos tipos de textos, de gêneros textuais que nós podemos encontrar. Então, o que são práticas baseadas em evidências? De que maneira essas práticas podem auxiliar na melhoria da aprendizagem dos alunos? As evidências são aquilo que nós podemos medir, aquilo que nós podemos constatar, ver. Se nós notamos que o nosso aluno está em determinado nível de leitura, é dali adiante que nós partimos o nosso trabalho para desenvolver ainda mais esta habilidade nele. Rubricas para a coleta de evidências em gêneros textuais. Como podemos chegar a essas evidências? Pegando estratégias de leitura, seria uma delas, né? Você vai notar como o seu aluno tem ou não tem habilidade para localizar informações, tema, referências, função do texto. Então, você vai estar focando neste item, estratégias de leitura que ele tem. Efeitos de sentido. Será que ele é capaz de identificar os efeitos da escolha lexical? Será que ele analisa esses efeitos? Será que ele reconhece os efeitos, os usos persuasivos dos argumentos? E o processamento do texto? Será que ele consegue estabelecer as relações entre os elementos coesivos? Como ele tem o domínio ou não tem o domínio dos conhecimentos linguísticos e gramaticais? Será que ele tem noção de gramática? Será que ele sabe da importância de se usar a conexão entre as partes das frases, a concatenação de parágrafos? Será que ele faz a progressão, as retomadas? Ele se baliza pelas ideias centrais? Revisa texto? Então, essas são possibilidades para se construir evidências sobre os gêneros textuais. Claro que na SA6 nós estamos aqui pensando em artigo de opinião, mas quando nós falamos de estratégia de leitura, efeitos de sentidos e processamento de texto,
nós poderíamos usar essas rubricas para coleta de evidência para qualquer gênero textual. Então, vamos mergulhar um pouco aqui na atividade do Aprender Sempre, da SA6, volume 1, do nono ano. Estas aulas foram escolhidas pois se conectam com a habilidade essencial, que contempla a produção e organização de textos de opinião, de artigos de opinião, a partir de marcas linguísticas que argumentam. E para analisar esta aula, vamos, primeiramente, rever a habilidade essencial da SA6, apresentar o conjunto das aulas e depois, propriamente dito, mergulhar nessas aulas, conversar sobre elas, ver o que estão falando as aulas 2, as aulas 7 e a aula 8 da SA6. Pois bem, a habilidade essencial é assumir posição diante de um tema polêmico. As aulas, o conjunto de aula dessa situação de aprendizagem, da SA6, do nono ano, ele tem, são 8 aulas. A aula 2 é o que são argumentos, a aula 7, artigo de opinião, produção de texto, e a aula 8, artigo de opinião, revisão textual. Entre meio, nesse ínterim aí, nós temos a aula 1, também a leitura dedicada à leitura e interpretação, a aula 3, a organização de ideias, a aula 4, pontos de vista, a aula 5, propondo soluções, e a aula 6, construindo argumentos. Destacamos a aula 2, 7 e 8 para análise. Na aula 2, o título da aula é o que são argumentos. Então, você tem lá, iniciando esta aula, uma definição de argumentos. Então, você tem uma retomada já de conceitos que provavelmente você já tinha trabalhado com os alunos, e se isso ainda não foi trabalhado, você vai trabalhá-lo de maneira bem atrativa, destacando que argumento pode vir de pesquisa, pode vir da fala de um especialista, pode ser exemplificação, pode ser também dado histórico, princípios gerais, ou de senso comum. Mas, depois desta apresentação do que seriam os argumentos, de explicações, de ouvir os alunos, o que eles têm a dizer a respeito disso, o material propõe, no exercício 1, em duplas, retomem o artigo de opinião, que já foi passado para vocês lá um pedacinho, não foi trabalhado. A extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa da aula 1. E aí, neste texto, que informações ou conhecimentos o autor apresentou no texto para defender seu ponto de vista? Então, essa é a primeira questão, que é passada para os alunos. E aí, você vai ter as atividades nesta aula, mobilizam estudos acerca da construção de argumentos que sustentam o ponto de vista, que sejam realizadas anotações relativas aos conhecimentos prévios dos estudantes concernentes ao tipo de argumentos. Quais são esses elementos? Dados de pesquisa, inclusive estatísticos. B, fala de especialista, discurso de autoridade. C, exemplificações, dados históricos, princípios gerais ou de senso comum. Então, o que foi utilizado neste texto para a construção da argumentação? Então, nós teremos aqui mais um momento de reflexão a respeito do que é um texto argumentativo. E, então, a partir desse momento, então, poderão surgir muitas dúvidas dos nossos alunos, e aí o professor precisa estar junto deles, trabalhando lá no texto, buscando evidenciar no texto onde estão as ideias, onde estão os tipos, os argumentos e quais são os tipos desses argumentos. Dando sequência ao nosso material, já vamos para a aula 7. Aula 7, artigo de opinião, momento de produção, é o título da aula, e a aula começa com o objetivo. O objetivo desta aula é produzir artigo de opinião com temáticas referentes ao impacto de produção e consumo de plásticos ou de intervenções por meio de biodegradáveis e matérias-primas vegetais que contribuem para a preservação do meio ambiente.
Então, aqui é proposto para o professor que ele organize em folhas de rascunho um artigo de opinião, para o professor propor à sala, né, que ele organize em folhas de rascunho um artigo de opinião com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão conforme o roteiro a seguir. E o roteiro proposto está abaixo. Então, leia o roteiro, então o professor vai ler esse roteiro e aí, no A, selecionar os temas, o impacto negativo ao planeta na produção e consumo de plásticos. 2, possíveis intervenções por meio de biodegradáveis e matérias-primas vegetais que contribuem para a preservação do meio ambiente. Escolher um título criativo que sintetize o tema solicitado. Planejar a estrutura composicional, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, desenvolvimento dos 2 parágrafos lá que vem após a introdução. Na introdução, explicar muito bem para os alunos o que é uma introdução, a importância de ter essa parte inicial do texto para direcionar o pensamento do leitor que vai entrar em contato com esse texto. No desenvolvimento, estar ali colocando, né, a ideia, né, como é dito, o primeiro parágrafo, desenvolvimento, deve conter argumentos que sustentem o surgimento do problema. No segundo, os argumentos devem fundamentar a tese defendida. É possível usar somente os argumentos indicados na atividade 1 da aula 6, argumento histórico por evidência de autoridade ou exemplificação. Então, se surgir também, nesse momento, dúvidas dos alunos, de como seriam, né, argumentos de autoridade por evidência e exemplificação, também é importante estar retomando nesse momento. E na conclusão, é o parágrafo de síntese, né? Então, é importante estar lá colocando que é uma intervenção que aponta para uma solução do problema inicial. Então, ao se desenvolver esse trabalho, vai-se também trabalhando, pensando, revisando aspectos teóricos do artigo de opinião. D. Usar elementos de coesão e coerência para dar fluidez ao texto, evitar repetições desnecessárias e observar a grafia das palavras de acordo com a norma padrão. Então, esse é um momento de estar pensando em como escrever. Sempre é comum na sala de aula, quando você propõe um artigo de opinião, a escrita de um texto, uma produção textual, ou como queiram chamar, o aluno fala assim: professor, travei, não consigo dar prosseguimento. Como eu faço? Posso usar o celular para copiar alguma coisa? Não. Aí é o momento de estar despertando. Será que ele fez já um plano? Será que ele já entendeu a proposta? Se não entendeu ainda, é um momento de estar retomando, explicando novamente, dando exemplos para que ele veja quais seriam os caminhos possíveis, porque é um momento de crise para o aluno que está travado no texto. Mas é um momento em que ele mais precisa da ajuda do professor para ele vencer essa batalha, para ele vencer esse momento e assimilar esse procedimento. Ainda na aula 7, nós temos aqui: faça a revisão do texto elaborado na aula anterior, conforme os critérios a seguir. Então, você tem um quadro em que nós temos aí: o texto apresenta uma problemática, uma tese a ser defendida e um título de forma bem adequada. Então, cada aluno vai pensar sobre o seu texto, procurar lá se o texto tem tese. Então, ele vai atrás da tese. Achou? Sim. Aí, no segundo item, no primeiro desenvolvimento, há argumentos que contextualizam historicamente o surgimento do problema apontado. Ele está revisitando o texto, ele vai marcar lá se tem ou se não tem. No segundo, tem argumentos articulados com o ponto de vista, defesa da tese, ou contra-argumentos? Está lá, sim ou não? Então, ele já vai trabalhar. E os outros itens também, da conclusão. E aí, por fim, os recursos de coesão e coerência estão presentes? Como é que não estão? Por que não estão? E assim vai. Sistematizando. Artigo de opinião e o encaminhamento para a coleta de evidências. Então, aqui nós temos do lado esquerdo o texto, a sexta extinção das espécies, na verdade, é o primeiro evento de extermínio em massa.
E mais do lado aqui nós temos dicas para a coleta das evidências. A habilidade A6 insere-se em uma produção mais complexa, né? Requer análise do artigo de opinião, sua forma composicional e suas... Deixa eu só mudar isso aqui. Então, a partir da coleta de evidências, mobilizar ações pedagógicas que retomem habilidades que ativem conhecimentos cognitivos ainda não alcançados, como argumento, tese, proposta de intervenção. Então, depois de todo esse trabalho de produção deste rascunho, deste conversar com o aluno no momento de produção dele, é importante estar destacando. Será que ele conseguiu entender como é a tese? Como são os argumentos? Como devem ser colocados esses argumentos? E como é que devo encaixar a minha proposta de intervenção? Então, esses são temas, são elementos muito importantes para o professor estar captando, para que seja colocado aqui numa rubrica que pode se inspirar nessa, mas pode ser de outro tipo também, e que nós teríamos lá assim, critérios: atingiu plenamente, atingiu parcialmente, não atingiu. E níveis: identifica o tema plenamente, identifica parcialmente, não identifica. Localiza elementos constitutivos, tese, argumentos, proposta de intervenção plenamente, localiza apenas ou parcialmente, ou não localiza. Então, esta é uma coleta de evidências. Isso serve para que nós tenhamos sistematizado a situação atual do aluno no que se refere ao domínio ou não do artigo de opinião, das habilidades necessárias, das teorias envolvidas. É o ponto de partida para a produção do artigo de opinião, o que se faz no 9º ano. E isso vai refletir lá no quando ele estiver no 3º ano do ensino médio e precisar produzir um artigo com muita excelência para que ele seja aprovado num vestibular concorrido ou mesmo ter uma boa nota no Enem. Seguindo aqui, a coleta de evidências, né? Então, ele identifica intencionalidades argumentativas do autor plenamente, não atingiu, faz uso de elementos linguísticos formais, progressão. Então, aqui vai se completando esse quadro para a coleta de evidências, mas o tempo aqui é curto, então não tem como, fica a sugestão, dá para olhar com mais tempo, com mais detalhe para essa coleta de evidências que nós trabalhamos, mas podem ser criados outros modelos. O ideal é que se esteja sempre coletando evidências. Passamos agora para uma proposta de experiência e aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionado na SA6, a ser discutido no desdobramento do planejamento da escola, então, sobre artigos de opinião. Então, a experiência de aprendizagem escolhida para esse material é o concurso de redação. Então, o professor que tem mais tempo na rede, ou mesmo em atividade, professor de português, ele está sempre ali recebendo propostas de concurso de redação. Por que isso é importante? Você tem lá, propicia um aumento de produção textual, dissertativa e argumentativa, orienta textos, promove orientação. Então, é um momento diferente. E se vem uma proposta de fora, também o tema polêmico pode ser diferenciado em relação àquela rotina que ele já vive, aos temas que o professor sempre passa, e também tem uma experiência de poder estar concorrendo com outros alunos, né? Então, desenvolve nos estudantes capacidade crítica, incentiva a revisão e a produção de escrita, tentando chegar a um texto ideal, a um texto de qualidade. E agora eu faço um relato, como professor de português, sempre participava, juntamente com meus alunos, orientando no concurso de redação do Senado, durante anos e anos. Então, eles sempre ficavam na expectativa, qual será o tema da redação do Senado esse ano, mas muitos outros concursos de redação, internos também, da própria escola. Então, estavam sempre ali estando assim, nossa alça de mira.
Então, as habilidades envolvidas são escrever artigos de opinião de acordo com o contexto de produção dado, assumir posição diante de um tema polêmico, argumentar, utilizar diferentes tipos de argumentos. Então, isto é pensar artigo de opinião, isto é trabalhar com artigo de opinião. É esgotar o artigo de opinião? É esgotar a teoria? Jamais. Estamos ainda em uma fase inicial quando se trata desse tipo de texto, desse gênero textual. Então, continuando aqui, ainda um pouquinho mais a respeito do concurso de redação. Então, nós temos a etapa, que é definir um tema para a produção, os participantes, período das inscrições, orientações gerais, a produção das redações, a comissão julgadora, e aí nós temos também a possibilidade de estar lá, estabelecer rubricas para as avaliações, adaptando-as da cartilha do INEP, que está no link abaixo. Então, esse link aqui pode ser muito importante para o professor em sala de aula, dá para retirar lá nesse link inspiração para as rubricas que você pode estar usando para avaliação dentro da sala de aula, mas também para avaliação no concurso de redação, ou preparação para ele. O concurso de redação, nós temos aqui uma sugestão, que é muito parecida com a rubrica que se usa lá para o Enem, né? Depois, muito parecido, domina a norma padrão, compreende o tema sugerido, organiza o texto, utiliza mecanismos linguísticos de argumentação, fonte confiável, realiza uma conclusão com propósito de intervenção relacionada ao tema, e nós temos aqui a pontuação possível. Então, acredito que esta rubrica seria de grande valia para esse momento. Então, professores e alunos envolvidos em melhorar a capacidade escritora, a capacidade de escrita usando o artigo de opinião, e os desdobramentos para a TPC. Então, orientação dos professores, assistir à formação de etapa e a formação dos anos série da ACA6, anotar, discutir com os colegas, refletir a respeito de tudo que foi falado aqui, que foi falado na formação de etapa, observar o que está acontecendo em sala de aula, trocar informações, sempre pensando, dá para se fazer melhor, dá para se trabalhar melhor a questão do artigo de opinião e também para a melhoria, não só do letramento, mas da capacidade de leitura dos nossos alunos. Numa segunda etapa, verificar se as aulas do SA6 foram selecionadas de maneira a atender às habilidades necessárias para serem retomadas pelos seus estudantes, examinar a análise feita, examinar as rubricas, examinar tudo aquilo que foi compilado durante essas aulas, refletir sobre o estudo das habilidades essenciais. Será que atingimos essa habilidade essencial? De que a maneira que foi atingida essa habilidade foi a melhor maneira? Era possível melhorar? Então, esse é o planejamento e essa reflexão norteará a qualidade das aulas seguintes. Sistematização da formação. O que nós vimos hoje foi visto o quê? O gênero textual da atividade 6 do 9º ano, no caso, o artigo de opinião e seus elementos constitutivos. Nós também passamos rapidamente os aspectos teóricos de leitura e letramento, chegamos ao final com uma experiência de aprendizagem, sugestões de rubricas sobre como avaliar, como notar evidências dos nossos alunos, da atividade dos nossos alunos, quando se trata desse gênero textual, e nós gostaríamos que vocês contassem para nós o que vocês acharam dessas formações, acessando esse link, e as referências bibliográficas de nossa formação estão aqui, podem ser e devem ser consultadas sempre que necessárias, mais referências, e agora eu interrompo o material para me despedir de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Neste momento, nós pensamos juntos sobre o gênero textual da SA6, que era o artigo de opinião, mas pensar sobre o artigo de opinião é refletir sempre, é refletir também a nossa atuação. Será que nós estamos atingindo a capacidade leitora? Será que nós estamos desenvolvendo essa capacidade de leitura do aluno e a capacidade de escrita? E a relevância desse tipo de texto
para a vida dos nossos alunos. Então, é importante que nós pensemos junto com os nossos alunos e junto com os outros professores a respeito dessa atuação, que é importantíssima para a vida dos estudantes que estão no trabalho conosco. Muito obrigado a todos, até uma próxima.